E se o vício não for, na verdade, uma falha de caráter, mas sim uma parte fundamental da nossa programação? É uma ideia poderosa, não é? Bem, é exatamente isso que vamos explorar hoje, a partir do trabalho de Pedro Cassella, com este tema Vício, uma condição normal. Vamos lá desmontar esta ideia. E pronto, começamos logo com uma afirmação que pode chocar um bocado. É perfeitamente normal sermos viciados. Sim, a sério. Basicamente, a ideia é que isto faz parte da natureza humana. O nosso cérebro, sabem, ele está programado para isso, para procurar e repetir aquilo que nos dá prazer, aquilo que liberta dopamina. Portanto, não é um defeito, não é uma falha. É simplesmente o nosso sistema operativo a fazer o que foi desenhado para fazer. Então, a chave para tudo isto é olharmos para a palavra vício de uma forma diferente. Aqui a definição é super simples. É um mecanismo. É só isto. A repetição constante de ações que o cérebro vê como uma recompensa e que, claro, libertam dopamina. É só isso. Quando pensamos assim, de uma forma mais neutra, tiramos logo aquele peso moral, aquela carga negativa toda da palavra. E aí já conseguimos analisar o nosso comportamento de uma forma muito mais clara, mais objetiva. Mas sejamos honestos, quando ouvimos a palavra vício, o que é que nos vem logo à cabeça? Pois, é quase sempre algo negativo, algo prejudicial. E é normal, na nossa cultura a palavra tem mesmo essa carga. E é precisamente a partir desta ideia que todos temos que vamos começar a escavar um bocadinho mais fundo. E é aqui que tudo muda de figura. A grande questão é esta: e se? E se existissem vícios bons? Pensem nisto. E se aquela mesma força no nosso cérebro, aquela que nos pode levar a hábitos destrutivos, pudesse ser como que hackeada, aproveitada para o nosso próprio crescimento? Uau! Ok, então vamos lá ver isto dos dois tipos de vício, o do conforto contra o do crescimento. Para entendermos bem esta ideia, vamos dividir os vícios em duas grandes categorias. E a diferença não é naquele em que somos viciados, mas sim no resultado final que isso nos traz. Ou seja, ou nos dá conforto ou nos faz crescer. E a diferença é da noite para o dia. De um lado temos os vícios confortáveis, os de distração. Sabem como é? Aquele entretenimento fácil, as distrações, a procrastinação, tudo o que nos acalma no momento. Do outro lado temos os vícios que nos fazem crescer, os desconfortáveis. Ler, estudar, acordar mais cedo, até mesmo arriscar. A grande diferença entre eles é o nível de esforço e principalmente o desconforto que sentimos no início. E é aqui que entramos no chamado paradoxo do crescimento. A ideia é simples, mas poderosa. O desenvolvimento pessoal é, por definição, desconfortável. Não há volta a dar. Crescer dói um bocadinho. Exige sempre um esforço consciente para darmos aquele passo para fora do que é fácil e familiar, para fora da nossa zona de conforto. Vamos ver isto na prática com exemplos de desconforto que, na verdade, é produtivo. Ler um livro durante horas, aplicar uma ideia que parece um bocado arriscada, acordar super cedo para trabalhar ou estudar, ou até recusar aquele convite para sair para nos focarmos num projeto. Convenhamos, nada disto é imediatamente prazeroso, pois não? Todas estas coisas exigem que a gente diga não ao prazer imediato, em nome de algo maior. E isto leva-nos à ideia mais forte de todas, a frase-chave: temos que ser viciados no desagradável e no desconfortável. É mesmo isto. Para crescer, é preciso aprender a gostar, a abraçar ativamente aquilo que nos custa. É preciso repetir e repetir estas ações difíceis até que elas se tornem, elas próprias, o nosso novo vício. Ok, mas como é que se faz isso na prática? Como é que se transforma o esforço num vício? A resposta, e isto é muito importante, não está só na força de vontade. Não é só querer muito. O segredo está num processo. Um processo bem intencional de reprogramar o nosso cérebro, de o ensinar a ver a recompensa no sítio certo. E esse processo tem mais ou menos 4 passos. Primeiro, insistir. É simplesmente começar a fazer aquelas coisas desconfortáveis. Depois, repetir. É a repetição que transforma uma ação num hábito. A seguir, o passo mágico. Reprogramar. É aqui que ensinamos o cérebro a gostar do processo, a sentir prazer no esforço em si, e não só no resultado final. E por fim, a conquista. É quando aquilo que antes era um sacrifício se torna num vício produtivo, algo que nos dá pique a fazer. Bem, com todas estas ideias na mesa, vamos para a parte final, uma espécie de auditoria pessoal. É um momento para pararmos um pouco e pensarmos, para fazermos umas perguntas a nós mesmos e aplicar tudo isto à nossa vida. E a primeira pergunta é esta, direta. Quais são os vícios de cada um? E lembrem-se, estamos a usar aquela definição neutra. Que padrões é que se repetem dia após dia na vida de alguém? E mais importante,
Esses padrões estão a levar ao conforto ou estão a levar ao crescimento? A seguir, temos de olhar para a frente. Pensar no futuro, quais serão os resultados destes vícios a longo prazo. Se estes padrões de comportamento continuarem daqui a 5, 10 anos, onde é que isso nos vai levar? Estão a ajudar a construir a vida que se quer ou estão apenas a manter as coisas como estão, num estado de estagnação? E por fim, talvez a pergunta mais importante de todas. Aqueles vícios, aqueles hábitos diários, será que ajudam a desenvolver as competências que uma pessoa realmente deseja ter? Os nossos vícios, aquilo que fazemos todos os dias sem pensar, estão alinhados com os nossos maiores objetivos? Estão a construir as ferramentas, as competências que mais valorizamos para o nosso futuro? Fica a reflexão.